Então, quer se apresentar? Sim. Olá, pessoal. Sou a Ray. Tudo bem, acho que estou pronto. Obrigado por esperar. Não entendi seu nome? Qual é o seu nome? Rave. Como? Rave, tipo a festa. Ah, Rave. Ok. Vem cá. Então, Rave gentilmente se ofereceu. E vou te dar uma vantagem adicional dessa vez. Sem que você saiba, agora eu anotei os números atrás das portas, mas eu os classifiquei para você. Então, eles não estão na mesma ordem aleatória que estava para a Nomira. Agora você tem a vantagem de saber que os números estão classificados do menor para o maior. Considerando isso, e talvez considerando o que conversamos na semana 0 com a lista telefônica, onde você propõe que comecemos a história dessa vez? Com qual armário? Para encontrar o zero, Vamos encontrar o número 6 dessa vez. Vamos tornar as coisas mais interessantes. começaria do meio. Certo, então do meio. São 7 no total. Então... E você encontra, infelizmente, o número 5. Então, o que você sabe agora? Devo subir? Certo. Tudo bem, é só para manter a uniformidade, assim como eu fiz. Abri na metade direita da lista telefônica. Vamos manter a semelhança. Tudo bem, e um pouco longe demais, embora eu saiba que você queria exagerar. E agora, vamos em que direção? Aqui no meio. Certo, e voilá! O número 6. Tudo bem, muito bem feito. Uma bola para você também. Obrigado novamente. Então, aqui vemos, pela natureza da porta do armário ainda aberta, uma espécie de artefato da maior eficiência, ao que parece, nesse algoritmo. Porque agora que Rave assumiu que esses números são classificados do menor à esquerda para o maior à direita, ela foi capaz de aplicar o mesmo algoritmo de dividir para achar a partir da semana 0, que agora chamaremos de busca binária. E simplesmente começando do meio e percebendo, ok, muito pequeno, depois indo para a metade direita e percebendo, foi um pouco longe demais, então indo para a metade esquerda, Rave conseguiu encontrar em apenas 3 passos, em vez de 7, o número 6, neste caso, que estávamos realmente procurando. Então, você pode ver que isso parece mais eficiente. Vamos considerar por um instante se está correto. Se eu tivesse usado números diferentes, mas ainda os tivesse ordenado da esquerda para a direita, esse algoritmo ainda teria funcionado? Está concordando com a cabeça? Posso pedir? Tipo, por que acha que ainda estaria funcionando? Sim, então, desde que os números estejam sempre na mesma ordem, da esquerda para a direita, ou até mesmo na ordem inversa, desde que seja consistente, as decisões que Rave estava tomando, se maior que I, se menor que I, nos guiariam para a solução, não importa o que acontecesse, e pareceria levar menos etapas. Então, se considerarmos agora o pseudocódigo para este algoritmo, vamos dar uma olhada em como poderíamos descrever a busca binária? Poderíamos descrever a busca binária da seguinte forma. Se o número estiver atrás da porta do meio, que é onde a Rave começou, podemos simplesmente retornar verdadeiro. Caso contrário, se o número for menor que a porta do meio, ou seja, se 6 for menor que o que estiver atrás da porta do meio, a Rave teria pesquisado na metade esquerda. Caso contrário, se o número for maior que a porta do meio, Rave teria procurado na metade direita. Caso contrário, se não houver portas, e veremos em breve por que coloquei isso no topo só para manter as coisas organizadas. Se não houver portas, o que Rave provavelmente deveria ter retornado imediatamente se eu não tivesse dado a ela nenhum armário para trabalhar, simplesmente retornaria falso. Mas este é o caso importante a ser considerado, porque se, no processo de busca armário por armário, tivéssemos reduzido o problema de 7 portas para 3 portas, para 1 porta ou para 0 portas, e neste ponto poderíamos não ter mais portas para procurar, então, naturalmente, temos que ter um cenário para considerar apenas se não houvesse portas. Então, não quer dizer que talvez eu não dê portas para a Rave, para começar. Mas à medida que ela divide, se ela ficar sem armários para fazer essas perguntas, ou, algumas semanas atrás, se eu ficasse sem páginas da lista telefônica para rasgar ao meio, eu também poderia ter retornado falso, como neste caso. Então, como podemos descrever isso um pouco mais como C, apenas para nos dar uma variável para começar a pensar e discutir? Bem, poderia falar sobre portas como sendo uma array. Então, se eu quiser expressar a porta do meio, eu poderia, em pseudocódigo, dizer portas, colchetes, meio. Presumo que alguém já tenha feito as contas para descobrir qual é a porta do meio, mas isso é bem fácil de fazer. Então, portas, se o número que estamos procurando for menor que portas entre colchetes meio, então pesquise porta 0, até portas entre colchetes meio menos 1. Esta é uma maneira mais pedante de pegar o que é uma ideia bastante intuitiva, pesquisar na metade esquerda, pesquisar na metade direita, mas começa a descrevê-la em termos de índices reais, como fizemos com nossa notação de matriz.
O último cenário, claro, é que se o número for maior que o portas entre colchetes meio, Rave teria procurado a porta do meio mais 1, até n-1. Então, novamente, apenas uma maneira de descrever um pouco mais sintaticamente o que está acontecendo. Então, como poderíamos traduzir isso agora para a notação Big O? Bem, na pior das hipóteses, quantos passos no total o algoritmo de busca binária de Rave poderia ter dado? Dadas 7 portas, ou mais genericamente, n portas, quantas vezes ela poderia ir para a esquerda ou para a direita antes de se ver com uma ou nenhuma porta restante? Como pensar nisso? Sim, no meio? Log n. Então, aqui está o log n novamente. E mesmo que você ainda não se sinta totalmente confortável com o logaritmo, praticamente em programação e na ciência da computação em geral, sempre que falamos sobre algum algoritmo que divide o meio, ao meio e ao meio, ou qualquer outro múltiplo, provavelmente envolve logaritmos em algum sentido. E o logaritmo na base n se refere essencialmente ao número de vezes que você pode dividir n por 2, até chegar ao fundo com apenas uma porta ou, equivalentemente, 0 portas restantes. Então, log n. Então, podemos dizer que, de fato, a busca binária está em grande O, porque a porta que Rave abriu por último, esta, por acaso, estava a 3 portas de distância. E, na verdade, se você fizer as contas aqui, isso se resume a ser exatamente esse o caso. Se somarmos 1, ou seja, de 7 portas ou aproximadamente 8, conseguimos pesquisá-la em apenas 3 passos no total. E quanto à notação ômega? Tipo, na melhor das hipóteses, Rave poderia ter tido sorte. Ela abriu a porta e lá estava ela. Então, como poderíamos descrever o limite inferior para o tempo de execução de uma busca binária? Sim? Diga de novo? Ômega de 1. Então, aqui também, vemos que, em alguns casos, a busca binária e a busca linear são bem equivalentes. E é por isso que, às vezes, é interessante considerar tanto o melhor caso quanto o pior, porque, honestamente, em geral, quem se importa se você tem sorte de vez em quando e seu algoritmo é super rápido? O que provavelmente importa é qual é o pior caso. Por quanto tempo meus usuários? Por quanto tempo eu vou ficar ali assistindo uma ampulheta girando ou uma bola de praia tentando encontrar a resposta para um problema bem grande? Bem, é provável que você se importe com a notação grande O. Então, de fato, daqui para frente, geralmente falaremos sobre o tempo de execução de algoritmos, muitas vezes em termos de grande O, um pouco menos em termos de ômega. Mas entender o intervalo pode ser importante, dependendo da natureza dos dados que você realmente receberá aqui.